Graça e paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma live Multiplique Mais, aqui no perfil da Igreja Multiplicadora, no Instagram da Igreja Multiplicadora e também na 316. Sejam muito bem-vindos aí, meu querido pastorzão Valdinei Soares, lá da PIB Brasa, PIB Brasilândia, homem de Deus cheio do Espírito Santo. Olha os irmãos entrando também, escreve aí o nome da sua igreja, escreve o nome da sua cidade, venha participar conosco. Olha aí, meu querido pastorzão Fabrício Leber, lá da PIB de Ooroeste, do estado de São Paulo. Seja muito bem-vindos, glória a Deus. Hoje nós teremos um convidado muito especial, meu querido pastorzão Ramon Torres, lá da Memorial de Timon, no Maranhão. Olha aí, tô aguardando a entrada dele. Pastor Antônio Filho, Jardim do Mulato, lá no Piauí. Seja muito bem-vindo, graça e paz, estamos de volta. Pastorzão Antônio, que alegria. PIB Ouro na área. Você que é ouvinte aí da 316, a partir das 17 horas, estaremos também ao vivo lá na 316. Que alegria, glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Aí, meu querido pastorzão Ramon Torres, envia o convite aí para mim, queridão. Olha aí, já tô aqui, recebi o convite do meu querido pastorzão Ramon Torres. Olha, teste aqui, meus irmãos já estavam participando. Estou aguardando aí, meu querido pastorzão Ramon entrar na área. Meu sonho, meu querido pastorzão entrar. Olha aí, querido, aguardando a entrada do meu querido pastorzão Ramon. Olha aí, Natalice, seja bem-vindo. Olha aí, Marta, seja bem-vindo também. Escreve aí o nome da sua cidade, da sua igreja. Algumas lives anteriores eu não visualizava o convidado. Eu não sei se o pastor Ramon já entrou, já está na live aí, vocês já estão vendo ele, já entrou. Eu já convidei, já fiz convite para ele também. Olha aí, pastorzão Ramon, já feito o convite, convidado, só você aceitar, meu queridão. Olha aí, pastorzão, se você não conseguiu acessar, sai e volta novamente. Sai da live, pastorzão. Entra novamente, quando você entrar, você já envia o convite. Eu também, tá avisando aqui que o pastor Ramon não pode participar da live. Então, queridão, sai da live, volta, envia o convite novamente logo na entrada. Quando você estiver entrando na live ali, você já envia o convite. Tá bom, meu querido pastorzão Ramon? Vou ficar no teu aguardo aqui. Sejam muito bem-vindos. Olha aí a Marta Veiga, Primeira Igreja Batista de Pimenta Bueno, Rondônia, estado maravilhoso. Olha aqui, vou aceitar de novo, meu querido pastorzão Ramon Torres. Feito o convite aí para ele. Olha, aguardando ele aceitar o convite e entrar na live. Vai dar certo, queridão! Agora deu. Tá me ouvindo bem? Meu sonho! Graça e paz do Senhor Jesus! O pastor Ramon é o melhor imitador do meu Graça e Paz que eu já conheci. Graça e paz do Senhor Jesus! Olha aí, que alegria, meu sonho ter o pastor Ramon, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, uma família linda, uma igreja linda. Nós tivemos no Multiplique lá na Memorial de Timon, foi sensacional, céu na terra, o Espírito Santo falou poderosamente, foi tremendo, uma alegria. Estava numa expectativa de ter esse meu amigão, meu conterrâneo, paulistano da Gema, que está morando no Piauí já há alguns anos. Como é que você está, meu queridão? Seja bem-vindo. Obrigado, que satisfação poder participar aqui contigo. Como diz o filósofo, né? Meu sonho participar aqui da conversa contigo. E olha, eu já fiz aí, desde a pandemia, eu tenho feito muitas lives, né? Tanto no meu perfil, no perfil da música, mas eu te confesso que essa live eu tava ali meio com frio na barriga. Eu falei, eita, como é que foi isso? Que honra! Então, mas fico muito feliz de honrar. Bem-vindo, meu queridão. Bem-vindo ao time daqueles que estão sempre com frio na barriga. Quando acaba o frio na barriga, tem alguma coisa errada.
Meu pastorzão, nós agradecemos sua presença. Tem tantos pastores, líderes aqui do Brasil inteiro, irmãos tão preciosos, irmãos aí do Piauí, pastor Antônio Filho já está aí conosco. Pastor, olha aqui, entrou mais agora o Max Xavier, aí seja muito bem-vindo. Você que está participando dessa live, escreve o nome da sua cidade, da sua igreja, clica aí no aviãozinho. Se você ainda não segue o perfil de Igreja Multiplicadora, comece a seguir também o perfil de Igreja Multiplicadora. Nós temos um convidado muito especial, pastorzão, homem de Deus, pastor Ramon Torres, da Igreja Batista Memorial de Timon, no Maranhão. Eu não sei se é meio Maranhão, se é meio Piauí, está ali bem na divisa. E o Brasil quer conhecer um pouquinho da sua história, meu pastorzão. Fala um pouquinho aí da sua conversão, do seu chamado, como é que começou o seu ministério aí na Igreja Batista Memorial de Timon. Manda um grande abraço para o seu xará, pastorzão Ramon Laqueden, para sua esposa, essa igreja tão especial. Conta um pouquinho da sua história, meu pastor. Opa, tô aqui vendo a turma, né? O pastor Ramon Laqueden tá aqui também, tô vendo o Cleiton, a Yara, o Jamerson, tem uma turma muito amada aqui, chegando para acompanhar essa conversa também. E é uma questão engraçada, porque, de fato, a cidade de Timon, para quem não conhece, ela é no Maranhão. Ela é daquelas cidades que fazem divisa com o Piauí, né? O Maranhão e o Piauí têm uma divisa aí natural, que é o Rio Parnaíba, e nós somos colados a Teresina. Então, eu estou a mais ou menos 400, 500 quilômetros de São Luís, a capital do Maranhão, mas estou a 3 quilômetros de Teresina, que é a capital do Piauí. Então, eu conheço muito mais do campo piauiense do que do campo maranhense. Eu nunca fui em São Luís, por exemplo, mas aqui o Piauí eu conheço bem melhor, porque eu comecei a pastorear no estado do Piauí. A Igreja Batista Memorial aqui de Timon, ela pertence a Convenção Batista Piauiense, né? Nós somos mais envolvidos com o campo piauiense, porque justamente foi ali a partir de Teresina que os batistas chegaram de maneira mais firme, né? Aqui em Timon, né? Pela proximidade. Então nós temos e fazemos parte mais do campo piauiense do que maranhense. Então tem essa curiosidade aqui. O Multiplique regional do Piauí foi no Maranhão. Tem essa questão engraçada, né? Você viu aqui, né? E como é que foi tua conversão? Como é que começou o teu ministério aí na Memorial? Joia. Então, eu sou paulistano. Eu tive um grande privilégio de crescer num lar evangélico. Meus pais batistas, então eu sou ali da Zona Sul, eu era da Zona Sul de São Paulo, região de Santo Amaro. Morei um tempo no Grajaú, depois morei na João Dias. E eu cresci na Igreja Batista Central de Santo Amaro, pastor Jairo lá, que está atualmente. E eu realmente me desenvolvi ali, né? Eu nunca tive uma experiência assim fora da igreja, mas em um determinado momento, ainda no ministério infantil, ainda nos chamados cultinhos, né, como alguns chamam até hoje de maneira carinhosa, o trabalho do ministério infantil, eu entendi que eu também precisava tomar a minha decisão, e ali de 6 para 7 anos, eu tomei minha decisão, lembro até hoje, numa aula num flanelógrafo. Uau! A professora estava ali mostrando. Alguns anos atrás. Quase nada, né? A barba branca e o cabelo não escondem aí, que já tem uns dias. Mas eu não sou. Eu tenho mais cara de velho do que realmente sou, entendeu? Olha lá, então. Eu sou só eu sou uma pessoa aí com 42, com uma cara de. Comentários no chat. 43, aliás, né? Comemorei tem pouco tempo. Mas eu sei, eu tenho um cara de 50. Você sabe que o pastor Fabrício Freitas tem uma frase que ele diz o seguinte, quando a pessoa demonstra assim, aqui você que está falando, tu diz. É igual carro de locadora, né? É muito rodado, né? Já rodei um pouco, viu? Tô vendo os comentários aqui. Um abraço para o amigo Edu que está aqui dizendo. Eu sou de São Paulo, mas não sou São Paulino. Deixar bem claro isso. Que pena, é uma pena. Esse respeito eu não tenho, viu? É importante eu ter saúde.
Mas, enfim, eu recebi ali, eu entendi que deveria fazer algo a mais para o Senhor. Eu fui chamado ali na Igreja Batista Central de Santo Amaro, ainda na fase da adolescência. Estudei na Teológica, eu me formei na Olha aí. Teológica ali em São Paulo, né? Sou fruto ali daquela geração dos anos 2000, eu saí da Teológica em 2005. Lúcio Shed, Lourenço Télio Rega. Isso, o Lourenço era o nosso diretor, a gente até brincava, chamava ele de Dumbledore, por causa do Harry Potter. E o Lourenço sempre gostou de fazer umas coisinhas ali e tal, a gente chamava ele carinhosamente. Uma geração muito especial, né? Ali dos anos de 2000 a 2005. Em 2007, eu acabei mudando para o Piauí, né? Não fui pastorear no Piauí, na verdade, eu me desliguei da empresa e fui passar um tempo com a minha avó, né? O meu lado piauiense vem por parte da minha mãe, a minha avó mora no Piauí até hoje. E eu sempre amei muito a cidade natal aí da minha mãe, né, da minha avó, a cidade de Curimatá. Passava Ó, muitas férias ali, minhas férias sempre eram em Curimatá. E eu fui ali passar um tempo com ela, sempre muito apegada à minha avó. E fui sem um destino assim muito certo. Eu já tinha terminado o seminário, não havia sido ordenado. Eu trabalhei como líder de adolescentes ali numa igreja em São Caetano, na divisa de São Caetano com Santo André, mas entendi que deveria ir ao Piauí, passar um tempo ali para depois tomar as decisões. E a realidade é que eu nunca mais voltei para São Paulo, né, depois ó, dessa minha ida. Eu, no final de 2007, eu comecei a ajudar ali a primeira Igreja Batista de Curimatá, que estava sem pastor, pastor interino ali da queridíssima Igreja de Avelino Lopes, da primeira Igreja Batista de Avelino Lopes, pastor Plínio, trabalho incrível no sertão, pastoreou essa igreja por 40 anos. Tem uma história incrível aqui, a centenária já, a Igreja Batista de Avelino Lopes. Ele pediu meu concílio e após o concílio, em 2007, a igreja me convidou e eu iniciei o meu ministério realmente no Piauí, na primeira Igreja Batista de Curimatá, né? Comecei ali oficialmente em 2008 e ali vivi muitas coisas, né? Meu primeiro ministério, uma cidade de 11 mil habitantes, bem diferente, né, daquela vida que eu tinha em São Paulo. E muitos desafios ali. Então, essa é a fase que eu conheço a Convenção Batista Piauiense. É nessa fase que eu conheço o outro querido pastor na minha história, o pastor Milton Monte, que você conhece bem, né? Lançou um livro agora no Multiplique, tem trabalhado de maneira incrível aí na Junta de Missões Nacionais, e nessa época ele era o executivo do campo piauiense. E nós iniciamos uma amizade, ele me ajudou muito, porque nós fundamos ali na cidade de Curimatá o primeiro polo do Seminário Batista de Teresina. Porque ó, a cidade de Curimatá fica a quase 800 quilômetros de Teresina. E ó. nós não tínhamos nenhuma opção para aqueles que se sentiam vocacionados, né? Para quem quisesse se desenvolver. E essa era uma necessidade enorme que a gente tinha na região, e Deus nos abençoou muito. A gente conseguiu plantar o primeiro polo, depois o seminário entrou com polo em várias outras partes do estado. Hoje, o pastor da Igreja Batista de Curimatá, ele foi da primeira turma daquele polo, então já é ali Deus levantando e capacitando líderes ali naquela região. É algo que me dá uma alegria enorme, né, de ver os resultados desse polo. E acabei, então, desenvolvendo um grande relacionamento com o pastor Milton, e com isso, muitas capacitações aqui na Memorial. Eles estavam passando por um momento também de transição, eles precisavam, o pastor Milton, ir embora para Recife por causa da junta, e na época o pastor Marcos Abreu estava sozinho aqui. E nós fazíamos a mesma turma do mestrado, né? Pastor Milton, através da convenção, fez uma parceria, pastor Domingos também, trouxe o Servo de Cristo para uma turma de mestrado em Teresina. E eu participei dessa primeira turma,
E ali conheci o pastor Marcos Abreu, né? E de uma maneira que eu confesso não esperar, porque eu já havia entendido que o meu tempo por Imatá havia chegado, eu fiquei lá há 7 anos. Eu já tinha participado de um processo de sucessão, rapaz, em Tocantins, no Tocantins e outro em Ó, Santa Catarina. Eu nunca imaginei que viria para a região de Teresina. E aí, acabei recebendo o convite, né? Eu já conhecia a Memorial aqui, porque foi uma igreja que literalmente me abrigou muito aqui. Nós vínhamos do extremo sul do estado e a gente ficava hospedado aqui na Memorial, nas salas aqui, os cursos, enfim. E ali um desafio novo, né? Participar. Eu vivi a vida inteira num contexto de capital de São Paulo, né? Igrejas ali médio, pequena para média, igreja sempre numa ideia de 300 membros ali em São Paulo, entre 200 e 300 membros. Vou para Curimatá, começo a pastorear uma igreja que tinha ali um universo de 70 pessoas numa cidade pequena, e 7 anos depois Deus me traz para uma igreja, um universo gigante, né? A Memorial, uma igreja, é uma das maiores igrejas aqui da região, e eu volto para esse universo, né? Venho agora com família e começo então o desafio aqui na Igreja Batista Memorial em 2014. Então, foi nesse contexto, viu? Muita coisa, muita mudança, mas dei uma resumida de como eu cheguei aqui em Timon em 2014. uau! Meu pastorzão, e conta assim, como é que você conheceu a visão de igreja multiplicadora? Como é que foi esse processo de conhecimento, de adaptação, de assimilação e envolvendo a igreja? Compartilhe um pouquinho conosco como é que aconteceu. Então, eu tenho dois momentos de contato com a Igreja Multiplicadora. Quando eu estava em Curimatá, através do pastor Milton, começou digamos assim, a junta de missões começou a trabalhar pesado. O Piauí, ele tinha os piores índices ali no início dos anos 2010. O Piauí era o estado com a menor presença batista, tinham muitas cidades sem conhecer. É naquela época que começa o movimento das trans, né? Começa a se incentivar de maneira muito grande. Pastor Cirino Refosco, não é isso? Isso, exatamente. Pastor Cirino, ele começa a vir constantemente no campo piauiense. E o pastor Milton leva ele para a região que eu estava, a gente começa a conversar, e ali, eu não sei precisar o ano, eu acho que eu tenho a impressão que 2012, porque a ênfase principal naquele tempo era Plantação. plantação de igreja. Então, eu lembro até do meu choque com a árvore, com o símbolo de igreja multiplicadora, porque é a árvore com as mãos, né? E eu lembro que eu olhei e falei, nossa, que negócio diferente aqui. E era uma preocupação muito grande, e a ênfase era na plantação de igrejas, numa nova maneira de começar a plantação. Então, esse foi o meu primeiro contato. Quando eu chego na Igreja Batista Memorial, a Memorial atravessa um período de transição, porque o pastor Milton ele vai para Recife, e depois o pastor... Tô vendo, tem gente aqui de Curimatá, a Gisele está aqui. Um abraço, Gisele. Oi, Gisele, seja bem-vinda. Muito bacana. Em 2014, a Memorial começa a atravessar uma transição, porque o pastor Milton vai para Recife. No final de 2014, o pastor Marcos também sai. E eu fico sozinho aqui na Memorial, onde a Memorial vinha muito forte com o modelo, né? O pastor Milton, o pastor Marcos. O pastor Milton foi pastor aqui mais de 10 anos. E esse modelo começa a enfrentar, aí, como todo modelo, algumas questões, né? Você tem ali um período que precisa ajustar algumas coisas. Então, nessa fase de transição da própria igreja, e minha também, porque eu até conto esse exemplo, já contei muitas vezes aqui. Eu saí de uma igreja, pastor William, que quando nós tínhamos 100 pessoas no culto,
eu não dormia à noite de alegria. Era aquela empolgação, né? Você vê a igreja lotada. E eu chego numa igreja que quando nós tínhamos ali 250 pessoas, no final do culto algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim, a igreja está vazia, hein? Então, então, isso não é um negócio simples de administrar assim, né? De entendimento e de expectativa. Então, a Memorial entra também numa fase ali de transição, de repensar algumas coisas, e acontece um multiplique regional, que vem o pastor ali que era de Santo André, rapaz, como é que é o nome dele agora? Rogério. Pastor Rogério e o pastor Fabrício, ali na PIB de Teresina. Se eu não estiver enganado, isso foi em 2016. O pastor Laquedin está aqui, ele pode confirmar. E nesse momento, porque o pastor Milton já conversava muito comigo, ele sempre teve um contato, principalmente nos meus primeiros anos aqui da Memorial, o Milton foi uma presença muito constante, com a gente aqui conversando, mostrando o que ele estava vivendo na junta. E então eu já tinha uma ideia de igreja multiplicadora, mas nesse multiplique regional, a chave ali virou. Eu confesso que até hoje eu lembro muito, assim, fui muito impactado pelo testemunho do pastor Fabrício. E não era um testemunho, não foi um testemunho de uma igreja que havia crescido e para a gente olhar e ver aquilo que a gente tem que fazer, mas o testemunho do coração entregue e de entender que Deus estava fazendo algo de maneira muito profunda no meio batista. Falando agora de uma maneira bem íntima, né, nesse contexto denominacional. Minha experiência sempre foi dentro dos batistas. Então, eu entendi naquele multiplique que realmente tinha algo acontecendo da parte do Senhor, né? E aquilo começou a mexer comigo. O pastor Rogério, inclusive, ele veio aqui depois, no ano seguinte, ele esteve conosco também, no aniversário da igreja. A partir desse momento é que nós sentamos, eu e o pastor Laquedin, e falamos, olha, precisamos trazer isso de fato aqui para a Igreja Batista Memorial. Tá? A Memorial nunca foi assim nesse contexto, e eu preciso deixar bem claro, nós não fomos para a Igreja Multiplicadora porque é uma igreja que queria crescer e entender o crescimento. A Igreja Batista Memorial ela já tinha uma estrutura. Então nós entramos e nos aproximamos da visão literalmente pelo entendimento do ser igreja. Porque o que a gente observa muitas vezes, e é óbvio, até porque eu também já participei e já fui pastor de igreja pequena, de igreja no interior, às vezes a gente fica querendo e procurando algo que traga um crescimento para a igreja. Não foi esse o motivo, né? Foi o entendimento de que igreja multiplicadora estava começando a tratar não o crescer pelo crescer, mas o que deveria ser igreja de fato. Então isso foi muito forte para mim. E o pastor Laquedin, que comprou também imediatamente ali a visão nesse sentido de algo além de crescer simplesmente. Nós queríamos ser uma igreja que realmente faz diferença nos tempos em que vivemos. Então a nossa história com a Igreja Multiplicadora começa por aí. Uau, tremenda história, maravilhosa. Meu queridão, entrando no tema da live, né, que nós conversamos e decidimos que o tema para essa live seria desenvolvimento de líderes na visão de Igreja Multiplicadora. Olha aí, um grande abraço para todos os ouvintes da 316. E, pastorzão, que dia que você está lá na 316? Faz um merchan antes de você continuar. 316 hoje à tarde. Hoje eu estou o dia aqui com essas questões. Hoje é o dia do Quarta Retrô. Então, olha aí. 3 da tarde eu estou com o Nayan ali, a turma relembrando muitas histórias da música. Eu gosto muito de música, né? Dá para perceber. Então fica aí, abrindo esse parênteses hoje, a partir das 3 horas ali na 316.
E a partir das 17, essa live vai para 316 também. Então você vai ter uma overdose lá na 316 do Pastor Ramon. Pastorzão, falando de formação, desenvolvimento de liderança, que é um tema que eu sou apaixonado, provavelmente essa é a tese do meu mestrado que eu tenho trabalhado. Com base na sua experiência, quem pode ser líder na visão de igreja multiplicadora? Qualquer pessoa pode ser líder. Quem pode ser um líder? Há um grito de desespero hoje dos pastores batistas e de outras denominações por liderança. Mas, na sua experiência, quem pode ser líder? Na visão de igreja multiplicadora, quem pode ser líder? Rapaz, a pergunta de milhões, né? Porque, sem dúvida nenhuma, é algo que... a questão da liderança, ela entra ali e é ela quem vai, literalmente, girar ou travar todo o processo. O que eu acho muito bacana nessa fase que a gente está vivendo é que a Igreja Multiplicadora, ela vem se construindo. Eu estou falando como movimento, né? Eu acho até melhor a palavra movimento do que modelo. Modelo a gente não usa, né? Visão no máximo, né? Exatamente. É um movimento, é algo que está acontecendo e que tem muito de tentativa de acerto e erro. Você acaba fazendo algumas coisas e observando, nem tudo dá certo imediatamente. As pessoas gostam, principalmente no meio cristão, a gente coloca essa questão. Liderança é algo que está em crise no mundo, né? Não é dentro das igrejas. Existe falta de liderança no mundo. Exatamente. Dentro das igrejas, a questão não é propriamente quem, ou se todo mundo pode ser um líder. A questão é como, né? Então, qualquer um pode ser um líder? Pode, mas não de qualquer maneira. Você tem um caminho a desenvolver. E é nessa fase que nós temos tido as nossas maiores experiências aqui na Igreja Batista Memorial. A Igreja Batista Memorial, falando particularmente agora do ambiente que eu vivo, é uma igreja que sempre foi abençoada com liderança, uma liderança forte. Né? Por toda a história, sempre teve ali um cuidado, nós temos uma liderança forte. Mas nem sempre, ou essa é a grande questão, a liderança, ela consegue ou ela antevém o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Principalmente quando você está em um modelo, você está em uma fase em que as coisas foram muito bem, existe uma dificuldade gigante para adaptar ou fazer mudanças naquilo que deu certo. Tá? Tem a frase lá, né? O time que está ganhando não se mexe. E a gente, às vezes, tem uma dificuldade de entender que é hora de começar a adaptar e mudar. Né? As coisas não ficam paradas. Então, aqui na Memorial foram dois grandes desafios que hoje nós estamos reduzindo para conseguir mostrar para a liderança a necessidade de adaptar e de olhar coisas novas. Ou seja, mudar. Isso não é algo simples, é uma liderança constituída com entendimento de algumas coisas. E você mudar dá trabalho. E a outra questão, que aí envolve uma particularidade da Igreja Multiplicadora, é porque a Igreja Multiplicadora, a gente fala e o nome já diz tudo, multiplicar. E a gente foca muito na multiplicação e no crescimento da igreja. As pessoas que chegam na igreja completamente novas, no sentido de que não conhecem a igreja, não sabem o que é a igreja, estão iniciando. E aí você tem um desafio diferente, que é proporcionar amadurecimento para aqueles que estão chegando, para que eles tenham condição de líder. Porque muitos chegam e têm características naturais de liderança. Mas isso não significa que eles já podem ser líderes. Porque a igreja muda algumas coisas. Então, é equilibrar, né? Conseguir mostrar a visão para aqueles que já são líderes. E nem todos os líderes se adaptam, compram, entendem o que você está fazendo. E, ao mesmo tempo, amadurecer
aqueles que estão chegando na igreja. Então, qualquer um pode ser líder, desde que tenha o desejo e desde que consiga ser capacitado para tal. Então, são algumas áreas a se pensarem. Uau, tremendo. Pastorzão, você comentou que a Memorial sempre tem assim, um estoque de liderança de alto nível, né? Mas na prática, o que vocês têm feito para formar e desenvolver líder? Como é que é o processo de capacitação dos líderes que estão sendo formados, desenvolvidos, né? O que é a dinâmica de formação e desenvolvimento de líderes aí na Memorial de Timon? Joia. Então, nós passamos e tivemos, né, esse processo de mostrar aqueles que já eram líderes, e aí começamos ao mesmo tempo, puxar aqueles que estavam chegando. E aí é o que eu te falo, né, te falei. Por exemplo, hoje nós temos bênção, estou falando 2023, tá? Fomos lá no Multiplique. No Multiplique, você chega lá e vê já uma quantidade, até tenho aqui. A gente tem uma bênção nas mãos, porque nós temos aqui literatura. Esse é o ponto hoje. Nós temos, todo ano é lançado livro, mas isso é fruto de um processo, né? Assim como a turma demora para entender, escrever e ter a literatura, a gente também vai passando por esses processos na igreja local. Então, nós fomos trabalhando essa questão da liderança, em alguns pontos, acertando e errando, né, nessa questão. Então, no primeiro momento aqui, nós tivemos a experiência de começar os princípios de modo geral pregados, né, e indo e adaptando. Mas na questão, por exemplo, dos PGMs, nós começamos com a rede de jovens. Então, a rede de jovens foi puxando essa preocupação e essa área com a Igreja Multiplicadora, né? Nós tínhamos PGs anteriores que eram PGs com outra visão. Então, os PGs foram encerrando e nós iniciamos através da rede jovem. E esse processo de liderança, ele começou por causa dos PGMs, né? Nesse sentido de igreja multiplicadora. Então, nós começamos preparando, e aí sim, a junta já fornecia o material. Tem o trilho, você tem um trilho para seguir, você tem um material para liderança de pequenos grupos, e eu quero fazer essa ressalva aqui, né, deixar bem claro o estágio. Nós começamos a focar e tratar para liderar os pequenos grupos. Então, isso foi bom, porque nós conseguimos, os jovens, a rede jovem teve assim um avanço gigante, mas nós percebemos, por isso que eu falo, né, a gente vai aprendendo com os próprios erros em algumas questões, que entender que alguém pode, de fato, ser líder só pela capacidade de liderar a reunião ou cuidar do pequeno grupo ali, da dinâmica do dia a dia do pequeno grupo, é pouco nesse sentido, né? Porque começamos, obviamente, como toda a igreja, a ter questões que necessitavam um pouco mais de amadurecimento. Então, à medida que algumas situações foram acontecendo, a gente ia avaliando, precisa um pouco mais disso aqui, precisa um pouco mais de vivência, precisa um pouco mais de tempo até de igreja, porque a igreja, existem coisas que acontecem conosco que você só vai entendendo não pela sua capacidade de ler livro, mas vivendo a dinâmica de igreja, né? Entendendo as questões. Então, com isso, nós fomos criando aqui as nossas maneiras de capacitação. Nós temos hoje, pensando em igreja multiplicadora, o conteúdo, né, para liderança, para líder de pequeno grupo.
juntamente com esse material, nós fomos colocando dinâmicas, obviamente, da vida cristã, tá? E vamos ali tentando sempre equilibrar a questão da maturidade, né? De amadurecer. E tem coisas que não tem jeito. É só com o tempo. É só com o tempo. A nossa angústia quando está vendo um processo e a gente quer começar é a pressa. Nem precisamos de líderes para tal. Não dá para apressar maturidade na questão de igreja, né? Não dá para você colocar alguém que você acha que está em condição. Precisa, de fato, passar por um tempo para que você não tenha problemas maiores depois. Então, nós fomos desenvolvendo, tivemos esse ano, por exemplo, nós implementamos 2 momentos de liderança. Nós tivemos no primeiro semestre, além do material de pequenos grupos, nós criamos a nossa classe de liderança 2.0, né? Nós reunimos a liderança, passamos ali... A agenda é um negócio terrível, né? É difícil você equalizar a agenda das pessoas hoje, mas nós tivemos um momento muito importante esse ano estudando, por exemplo, 8 hábitos da liderança eficaz. Tá? Um encontro semanal pelo tempo do livro ali. Foram 8 encontros. E estudando e conversando, nós passamos aqui 2 meses e meio, né, nesse ano aqui alinhando, foi sensacional. Isso no primeiro semestre, além do conteúdo para quem está começando a liderar ou quer liderar as PGMs. Tá? E agora, nesse último semestre, no segundo semestre, nós criamos aqui uma turma que envolve a liderança com teologia básica. Né? Questões de teologia, estudando ali coisas básicas, mas fornecendo aos líderes conteúdo um pouco mais aprofundado do que propriamente dito o foco só no PGM ou o conteúdo da EBD mais tradicional. São experiências que, no nosso caso aqui, estão dando muito certo. Então, todo ano a gente senta e aí, como é que foi? O que deu certo aqui esse ano? O que a gente precisa melhorar? Então, nós vamos ano a ano. A gente não tem algo para chegar e dizer, isso aqui está pronto. Estamos construindo juntamente com o que estamos recebendo aí, de modo geral, da junta. Uau, tremendo. Estou falando muito, me ajuda aí. Rapaz, vocês estão bebendo de balde aqui, tanta sabedoria, tanta riqueza. Nós estamos aqui com o pastor Ramon Torres, da Igreja Batista Memorial de Timon, que é Maranhão, do lado de Teresina, e ele está compartilhando. Hoje você que está entrando agora nessa live, clica nesse aviãozinho, envia para o seu amigo, para o seu pastor, para o seu liderado, dê um like, comece a seguir o perfil aí de Igreja Multiplicadora. Nós estamos quase caminhando para o final, quase. O meu sonho, o pastor Ramon pode voltar aqui outras vezes. Se você quiser continuar ouvindo o pastor Ramon, daqui a pouquinho, lá na 316, às 15 horas, o pastor Ramon vai estar no programa Retrô, é isso? Quarta Retrô, falando aí das músicas que marcaram só. Isso aí. Quarta Retrô. Ele falou, fala dele, tu diz, ele falou que ele tem assim, uma fisionomia de mais idade, mas ele é muito jovem, um meninão, mas ele está trabalhando numa quarta Retrô, toda quarta-feira, na 316, e às 17 horas, a live Multiplique Mais vai ser transmitida também lá na 316. Pastor Ramon, você falou um negócio muito interessante desse processo de capacitação, e nós entendemos assim que liderança ela é estratificada por níveis de liderança. Para cada momento da vida você tem um nível, uma capacidade, uma habilidade, uma maturidade, e nós como líderes precisamos assim discernir até que ponto esse líder está preparado para ser um supervisor, até que ponto esse líder em treinamento está preparado para ser líder de fato. Então, o nosso grande desafio é colocar a pessoa no lugar certo, na hora certa, conforme a capacitação e a maturidade dela.
E para esse ano que vocês estão terminando, ou para o 2024, como é que vocês estão pensando, assim, de uma forma periódica, né? Esse processo de desenvolver líderes aí na igreja, líderes que já estão atuando, né? Eu sei que vocês estão trabalhando na formação de líderes, mas os líderes que já estão atuando, o que vocês estão pensando para o ano que vem, ou que fizeram esse ano, para que você possa aconselhar os pastores que estão aqui, olha, nós fizemos isso, deu muito certo. Como é que vocês têm trabalhado o desenvolvimento dos líderes que já estão tentando levar um líder de um nível para um outro nível? Como é que vocês trabalham aí na Memorial? Então, uma coisa que é Deus, né, agindo. O que que acontece? Nós, como todo lugar que vai transicionar, toda igreja que tem que transicionar, ela atravessa aquele momento. Sempre tem as pessoas que vêm imediatamente. Quando você chega em um lugar, e eu sei que muitos pastores passam por isso, quando você chega em um lugar que você tem ali uma história muito boa, é claro que você carrega por um período aquela sombra, no sentido de que as pessoas estão querendo que você faça igual, ou que você tenha a mesma felicidade nos acertos que a geração anterior. E demora um tempo para que você tenha pessoas que cheguem e amadureçam entendendo você, e para que parte da liderança que viu as coisas irem muito bem, entendam que as coisas continuam indo bem. E essa liderança, que ela é capacitada, que ela é experimentada, quando ela consegue olhar e entender, quando ela, não, peraí, isso aqui realmente é para onde estamos indo, isso aqui realmente está acontecendo, ela vem junto. E nós, nesse último ano e meio, agora, ainda dentro do período de pandemia, mas saindo, nós temos contato com a alegria de ver, né, da parte da liderança mais experimentada, o entendimento de que realmente a igreja multiplicadora não é algo só para mudar, é algo que envolve ser igreja. E essas pessoas estão, né, somando, alguns já líderes finalmente aí de PGMs que estão indo muito bem, e a gente fica muito feliz com isso. E aí temos também já pessoas, né, começando a despontar, querendo, entendendo, se apaixonando também pela vida de igreja, né, pelo próprio... Pastor João, perdão te interromper. Já que você está entrando nessa área aí, chegou aqui uma pergunta do irmão muito interessante. Já que você está falando exatamente sobre isso, ela perguntou aqui a Marta Veiga, como vocês fazem para escolher os líderes para começar um PGM? Então, já que você está falando desse processo aí, inclui aí essa pergunta da Marta na sua resposta. Isso. De maneira prática aqui, a liderança de PGM, ela sempre vem pela liderança atual. São os líderes que dentro do universo de PGM indicam. Então, o que nós temos feito? Eu já estou sonhando aqui, esperando a nossa classe, né, o nosso momento no próximo ano. Vamos de novo, vamos ver aqui. Temos duas opções. Estamos vendo aqui os livros para estudar com a liderança já consolidada, ao mesmo tempo em que vamos trabalhando e trazendo aqueles que começam a se despontar. O que nós temos... Então, o líder chega e diz, pastor, lá no meu pequeno grupo, irmão tal... está demonstrando capacidade. Nós vivemos algo aqui, eu acho que não é só aqui, ou é só aqui, os irmãos não têm nas suas igrejas, que assim, só aí mesmo. Só aqui tem caso das pessoas que realmente elas já estão até agindo como líderes, mas quando você chega para institucionalizar e dizer, você será o líder, a pessoa não quer de jeito, né? É só aí. Localizado, né? Só na Memorial. O Brasil inteiro não tem essa dificuldade. É impressionante, né? As pessoas já estão ali, mas quando você coloca o título, nossa, né? Gera um medo, assim. Mas nós estamos aprendendo até com isso, né? De esperar, deixar que a pessoa vai delegando algumas coisas, né? Os líderes têm essa liberdade.
colocando as reuniões, rodando a liderança das reuniões, rodando às vezes casas, né? Para ir sentindo. Quando o líder chega e indica, o próximo passo é conversar, aí começa a estreitar um pouco mais e participar das capacitações para liderança. Tá? Aí elas começam a ser capacitadas. O que nós estamos tentando, porque não é fácil, é literalmente resistir à tentação de colocar na liderança pessoas muito novas. A gente trabalha, óbvio, as pessoas estão chegando na igreja, as pessoas vão se convertendo, e muitos se convertem, estão ali apaixonadas e querem trabalhar a todo custo. E mesmo com a necessidade, depois de alguns processos, nós entendemos que mesmo a pessoa convertida, apaixonada, desejosa de trabalhar, ela precisa passar por um tempo. Tá? Então, segurando algumas pontas, porque as pessoas que estão iniciando a caminhada, elas estão apaixonadas, e glória a Deus por isso, mas elas carregam expectativas. Muitas pessoas chegam na igreja entendendo que a igreja é um universo à parte, onde não tem problema, onde não tem desentendimento, onde não tem dinâmicas que existem aí fora. E algumas pessoas apaixonadas, ao se depararem com a liderança, antes da hora, elas se chocam, se decepcionam, se frustram. Então, a gente tem tentado não cair nessa tentação. O pessoal pode estar ouvindo e dizendo, claro, né? Paulo já está falando sobre isso. É verdade, Paulo fala sobre isso. Mas na dinâmica do dia a dia da igreja, a gente acaba atropelando alguns processos. Então, nós hoje vivemos uma fase de tentar não atropelar processos. Né? É passar, é experimentar, sentir, para que a pessoa possa assumir realmente uma liderança. Né? Não só de PGM, falando agora de contexto de igreja. Porque os PGMs acabam assumindo o papel de fornecer a liderança da igreja geral. Né? É o grande celeiro. A igreja passa a se desenvolver no universo das casas. Então, é de lá que vem a liderança, quem vai assumindo a igreja. Então, é isso. Hoje nós temos, né? Como é que a gente escolhe? Os líderes indicam, a partir do momento que os líderes indicam, começamos a passar, a estudar, inclusive, algo desse ano, né? Algo que é recente aqui, na nossa experiência. Nós queremos e estamos com o objetivo de fortalecer, de criar realmente uma liga com os homens, né? Uma rede com os homens. Nós temos uma rede de jovens estruturadas. Esse ano, para a rede de casais, foi extraordinário o crescimento dos PGMs de casais. Nós temos uma rede bem definida com as mulheres, mas os homens ainda não. Então, esse ano, nós estamos trabalhando em algumas áreas e eu, literalmente, estou ali com um RD individual. Eu, esse ano, 7 homens, individualmente falando, tratando, conversando, né, no RD. E abrindo aqui, então, até com foco. Eu, pastor, não estou te ouvindo. Aí, voltou. Voltou? Então, assim, tratando individualmente, homens, para que o próximo ano, no trabalho dos homens, a coisa ande um pouco melhor. Então, a gente vai desde a classe com grupo até dinâmicas individuais. Né? Então, esse ano eu trato com líderes em potencial. O pastor Laqueden segue da mesma maneira, de maneira individual com outros, e aí nós vamos tentando melhorar as coisas. Uau! Meu pastorzão, algo que você falou muito importante. Respeitar processos. Quando nós respeitamos processos, nós respeitamos os níveis de liderança. Para colocar a pessoa no lugar certo, na hora certa, respeitando os processos.
Palavra maravilhosa. Você que está aí, meu líder, meu pastor, sonhando com a multiplicação de líderes. Está aí o conselho do querido pastorzão Ramon: respeitar, não atropelar os processos. Forme líderes no ritmo que as pessoas... Você não está formando alguém para simplesmente dirigir uma reunião de PGM. Você está formando um líder na igreja do Senhor Jesus. Palavra maravilhosa. Estamos aqui quase terminando essa live aqui com o meu querido pastorzão Ramon Torres. O meu pastorzão, e para aquele pastor que está desesperado para a formação de líderes, para a gente encerrar, qual é o teu conselho para quem está aqui, líder de PGM? Talvez a Marta Veiga está perguntando aqui para você, porque ela está precisando de líder de PGM. Chegou mais uma pergunta aqui, pastor, ainda hoje, a ovelhas mais antigas, é o Natalício Emanuel, pastor, ainda hoje, há ovelhas mais antigas que não aderiram à visão de M, sim, no Brasil inteiro. Na igreja do pastor Ramon, ele já falou isso no decorrer da live, ou gradativamente virou a chave para todos, ovelhas antigas e novas. Eu vou deixar o pastor Ramon responder essa pergunta no bojo da outra pergunta também. E qual que é o teu conselho? Nós estamos quase encerrando essa live. Eu queria que você fizesse um 3 em 1 aí, um 3 em 1. Essa pergunta do Natalício, se gradativamente ovelhas antigas e ovelhas novas vão aderindo ao processo. Qual o teu conselho para esse pastor que está desesperado, está participando dessa live? E para terminar, fala um pouquinho para aqueles irmãos que não foram no Multiplique Global lá em Águas Lindóia esse ano. Fala um pouquinho daquilo que Deus mexeu na tua vida. Fala um pouquinho desse feedback. Então são 3 em 1 aí. E aí você já aproveita e já ora por todos os líderes pastores que estão participando dessa live. A Fabiola, aí da Memorial de Timon, está aí participando dessa live também. O pastor Natan de Jesus 2X, Natan de Jesus 2X, está aí também participando dessa live. Sejam muito bem-vindos. Pastorzão Ramon, para terminar, faça esse 3 em 1 aí para nós. Uau, vamos lá. Meu querido Natalício, que mandou a mensagem aí. Não, nunca, a chave nunca vira completamente. Eu não tenho mais essa pretensão, né? Acredito, e não precisa. Na nossa experiência, o que a gente tem observado aqui é que, literalmente, a gente precisa lembrar de um textozinho lá em Atos. Textozinho não pejorativo, mas uma informação que a gente recebe ali em Atos, que fala que dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, né? Era o Senhor quem fazia. Então, assim, existem pessoas que elas naturalmente têm o pé atrás e elas vão ficar com o pé atrás. O que eu tenho visto é que à medida que as coisas vão acontecendo, à medida que um PGM se multiplica, à medida que pessoas começam a ser batizadas como fruto do trabalho, aqueles que são sensíveis, eles vão mudando a visão em torno da ideia. Nós hoje aqui já temos pessoas que falavam abertamente, que não gostavam, que não queriam PGM, mas começaram a observar a mudança da igreja em torno disso. Não a mudança forçada ali, mas a mudança natural, pessoas testemunhando, pessoas se convertendo. Os batismos da igreja começaram a ser amplamente comentados a respeito de pessoas. Você pergunta lá, como é que você chegou na igreja? Cheguei através do pequeno grupo. Foi através do pequeno grupo que eu entendi que tinha que ficar. Então, as pessoas vão modificando. Aqueles que são sensíveis, naturalmente, vão mudando o coração. Quem não é sensível ao que Deus está fazendo, não tem palavra que convença. E está lá. Você vai orando e vai trabalhando, vai respeitando. A gente não força. Ninguém aqui é obrigado ou forçado a participar do pequeno grupo. Mas chega uma hora que a dinâmica da igreja ela é tão envolvida em torno da igreja multiplicadora que quem não participa começa a se sentir excluído. E aí ou a pessoa procura outra igreja ou ela se inclui. Tá? Falando sobre aquela questão desesperada por liderança. A resposta não é suave e eu digo isso
ciente do que a resposta traz. Não tente apressar as coisas. É melhor você ir devagar com uma liderança construída corretamente do que você ter que corrigir as coisas por liderança mal colocada. Tá com PGM, tá com PGM. Ah, eu preciso multiplicar porque a igreja precisa ver que multiplica. Se não tem líder formado para multiplicar, não multiplica. Não multiplique na incerteza. Tenha paciência. Coloque diante do Senhor. Trate, né? Chega, se entender que não dá para multiplicar, que a liderança não está boa, não multiplique. Né? O Senhor traz o tempo, envolve oração, envolve conversar individualmente quando necessário, mas não apresse as coisas. Né? Não caia na tentação, e eu estou falando como alguém que já caiu. Né? Já tivemos problemas por promover liderança que não estava no ponto. Então a gente aprende. E o que é que a gente tem que fazer com os erros? Aprender e corrigir. Né? Então não estou falando aqui como alguém que nunca fez isso, não. Pelo contrário, eu estou falando como alguém que já teve problema. Então esse é o conselho. E o último é do multiplique, né? Isso. Olha, o multiplique foi maravilhoso, né? Incrível. Eu gosto de música, eu pude ver desde a Purpose até o Paulo César, né? Maravilhoso. Mas quando você vai num lugar e você tem momentos como esse, você pode abrir as manhãs tendo o privilégio de ouvir o pastor Irlande Pereira, o pastor Irlande, que é um monumento batista. E aí você percebe como Deus é incrível, porque você tem representando a história dos batistas ali, com a gente, pregando, expondo, mostrando, até lideranças que estão começando agora, o pessoal que vem do interior, que testemunha. O Multiplique, ele é algo muito além das palestras. O Multiplique não é um evento de capacitação teológica, a gente não está indo lá debater as nuances do texto. Lá você encontra pessoas que estão passando pelo que você passa. E, acima de tudo, como é bom estar num lugar vendo o que Deus está fazendo. A gente fica muito isolado como pastor nas nossas realidades pessoais, nos nossos ministérios locais. E a gente tende a achar que ou as coisas que só está acontecendo com a gente. Ir para lá, conhecer gente, ouvir testemunho, ver pessoas que estão até com mais dificuldade que você e Deus está abençoando. Ver o que Deus está fazendo é sempre algo motivador. Então, não tenho o privilégio de ter ido em todos os multipliques. Né? Esse foi o 4º multiplique que eu fui. E é maravilhoso. Assim, reconfortante, né? Aquilo que você se motiva, vendo o que Deus está fazendo, ouvindo o que Deus está falando através de outras realidades no nosso meio batista. Eu gosto de dizer isso. É no nosso meio. Né? É o que Deus está fazendo na nossa denominação. Então, maravilhoso. O foi fantástico. Sensacional, meu pastor. Que live maravilhosa. Ela vai ficar salva aqui no perfil de Igreja Multiplicadora. Todas as lives ficam salvas. E às 17 horas, horário de Brasília, lá na 316, o tempo do Instagram aqui já está quase para terminar esse tempo disponível. E o pastor Ramon vai orar e encerrar essa live. Muito obrigado, meu querido. Você foi poderosamente usado. Um grande abraço aí para o Memorial de Timon, pastor Ramon, toda a liderança, Fabíola, todo esse pessoal tão especial. Ore por nós, meu querido pastorzão. Amém. Vamos orar. Você pode colocar o meu perfil como colaborador, tá? Quando terminar a live, para ficar lá no meu também. Não tem problema não. Vamos orar então. Santo Deus, muito obrigado por esse momento precioso de conversar, de ver, de conhecer e também de falar com irmãos de tantos lugares. Acima de tudo, como temos visto, é o Senhor quem tem agido em nosso meio. Que o Senhor continue a agir aqui na Memorial e em cada igreja batista desse país, em cada ministério aqui representado nesta live, em cada pastor, em cada líder que às vezes até com o coração ansioso, preocupado. Que o Teu Santo Espírito traga paz e discernimento para fazermos exatamente a Tua vontade. Sendo assim,
Que o Senhor nos abençoe. E eu te agradeço por esse momento. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém, meu queridão. Obrigado, obrigado. Um abraço para a esposa, um abraço para o pastor Ramon Torres, Ramon Laqueden, toda a liderança. Vocês são muito especiais. Que Deus abençoe aí a cidade de Timon, Teresina, toda essa região muito especial. Meu pastorzão, obrigado. Deus te abençoe. E semana que vem, meu pastorzão, nós teremos a última live Multiplique Mais de 2023. Imperdível, imperdível. Retrospectiva 2023. Nós vamos estar aqui com o pastor Jefferson Dantas, Esdras Soranzo, Marcos Petruzzi, a tela vai estar cheia. E nós vamos ter a última live de 2023. Aí só vamos retornar em 2024, agradecer a participação de tantos irmãos fiéis, muito fiéis, como a irmã Adriana, que está todas essas lives, o pastor Valdinei Soares, tanta gente está participando de todas as lives. Então, quarta-feira que vem, a última live de 2023. Meu pastor, muito obrigado. Deus te abençoe. Abençoe os irmãos que participaram dessa live. Um forte abraço. Amém. Graça e paz. Até a próxima. Graça e paz do Senhor Jesus. Um abraço, queridão.